I'm back, dears, estou de volta. Dear Soul, vocês deram uma espiada, uma olhada na questão 35, analisaram essa question, as outras questions. E antes, vamos ver mais um pouquinho de quê? O que vocês acham? Vocabulary, of course, dears. Mais um pouquinho de revenue, de remarkable. Vamos lá? Remarkable, adjetivo. Notável, excelente, extraordinário, incrível. É um lindo adjetivo. Remarkable. Vocês vão ver como ele aparece nos textos. Remarkable. Repeal. Verbo revogar. Uma lei, anular uma lei ou simplesmente revogar. Repeal. Revenue. Rendimento, receita, renda, ganhos, retorno. A receita governamental oriunda dos impostos. Uma very important word, uma palavra muito importante, revenue. O verbo set significa definir, estabelecer, ajustar, fixar. Set. Slightly, advérbio, um pouco, levemente, slightly adapted, aparece de vez em quando nos textos, slightly, levemente adaptado. Tax base, base de cálculo de imposto, valor sobre o qual incide o imposto, a nossa base tributária, tax base. Observem que as palavras são muitas vezes usadas como adjetivo. Por exemplo, tax é imposto, mas o tax antes do base, nós sempre traduzimos o base, que é a base, o substantivo, e tudo que vem antes qualifica, então passa a ser tributária, base tributária. O inglês é uma língua muito econômica, usa a mesma palavra como substantivo, como verbo, como adjetivo, uma beleza. Fonte, Econogloss, esta definição. Upcoming, lembram que é upcoming da nossa translation anterior? É o adjetivo vindouro, o que está por vir no futuro, iminente. Value Added Tax, nosso VAT, imposto sobre o valor agregado, IVA. Temos aí mais essas words, dears. E agora sim, vamos para a nossa question. 35, olhem só, que espertinha que a ISAF é e as outras bancas amam fazer isso. The author, o autor. Ora, vejo a vantagem de lermos antes a questão, queridos, porque já percebemos que essa questão, a ISAF quer nos induzir a ler logo o texto inteirinho de 2 parágrafos que temos aqui. Suponhamos que ele tivesse 4. The author. Quer saber o que o autor fala sobre o texto. No entanto, nós já sabemos também, usando a nossa tag especial, que podemos ter questões mais criativas, mais fáceis, digamos assim, que nos direcionem para pontos específicos do texto, para detalhes, e que nos levarão mais rapidamente a atingir o nosso perfil, porque eu sei que vocês não têm apenas a prova de inglês, mas muitas outras disciplinas. Então, nós fazemos assim na hora da prova. Podemos dar uma olhada nas outras questões referentes a esse texto, verificar se elas são questões com enunciados sinalizados que nos levem ao parágrafo, à linha, ou com assunto específico, mas na hora nós também podemos simplesmente ler esta questão, marcar as palavras-chave, traduzi-la na nossa mente, porque assim essas ideias já ficam guardadas, podemos resolver as outras questões e depois voltamos para ela. Vamos fazer assim? Então, the author, traduzindo tudo que nós pudermos nesse momento, describes the successful health service in Germany. Aí fala que o autor descreve o serviço de health, saúde, bem-sucedido em Germany. O que é Germany, dears? Que país é esse? Alemanha. Germany. B. Looks into the increase in alcohol consumption in France. Looks into, então, the author looks into, o que pode ser? Ele observou, talvez, o verbo de looks into. Nós traduzimos o melhor que nós pudermos aqui. Olha o increase que eu disse, que palavra querida, dia, sempre. The increase é, lembram? Sinônimo de raise, o aumento, aí usado como substantivo. No consumo de álcool, alcohol consumption, na França nós podemos quase traduzir tudo, com exceção do nosso verbo frasal, to look into, que talvez tivéssemos alguma dúvida. Mas aí pelo restinho da frase nós podemos ter uma ideia, ok? A nossa boa
Adivinhação, exercício bom da boa adivinhação. C. Comments on the politics of alcohol in Britain. O autor comenta sobre que é politics, darlings, política, as políticas do álcool em Britain. Em Britain. Onde é Britain mesmo? Darlings, na Inglaterra. Na Grã-Bretanha, em Britain. D. Praises the effectiveness of some British social policies. O autor, vocês lembram que é o verbo to praise? Elogia. The effectiveness, a eficácia de algumas políticas sociais britânicas. Policy não é police. Policy, P-O-L-I-C-Y, é política, darlings, police, P-O-L-I-C-E é polícia. Então, policy é política e aí está o plural, policies, ok? Políticas. Então, será que o autor elogia a eficácia dessas políticas? Ou é sets up policies concerning alcohol consumption in Britain? Será que o autor sets aí? Será que ele estabelece esses apps? Será que muda o sentido do verbo? Mas aí a gente tenta traduzir o resto. As políticas concernentes, referentes ao consumo do álcool, aí na Grã-Bretanha, em Britain. Então, Girs, traduzimos razoavelmente, que é o importante. Não vamos fazer agora, na hora dessa prova, é bem rapidinho. E aí, vamos ver a tradução agora? Só para já adiantar para vocês. Describes o bem-sucedido, sucesso no serviço de saúde na Alemanha. B. O verbo to look into significa investigar. O aumento, o increase do consumo de álcool na França. C. Dales respondi sem querer, tá, Girs? É a C, mas faz de conta que vocês não viram, ok? Essa resposta. Comenta sobre as políticas do álcool na Grã-Bretanha. D. Elogia, praises a eficácia de algumas políticas sociais britânicas. E aí estabelece, define o verbo to set up, também é similar ao set. As políticas concernentes ao, com respeito, concerning, ao consumo de álcool na Grã-Bretanha. Faz de conta que vocês não viram, que é a opção C. Nós vamos seguir com o nosso passeio, ok? E depois nós vamos entender por que foi melhor realmente nós deixarmos essa question para depois. Combinado, Girs? Aí, lá na hora da prova, nós não sabíamos que era a opção C. E íamos dar uma olhada na questão 36. Em paragraph 1, the new figures related to the British alcohol consumption are said to have caused. Olha aí que beleza. No parágrafo 1, já sabemos que, independentemente da quantidade de parágrafos que haja no texto, a nossa answer estava no paragraph 1. The new figures, as novas estatísticas. Figures não é figuras, darlings, são números. Estatísticas é uma palavra bem comum nos nossos textos econômicos. Então, figures relacionadas ao consumo de álcool na Grã-Bretanha, are said, são ditos que têm causado, ou dizem que têm causado, o quê? Worries, que é worry, darlings, worry. Worries, concerns, preocupações, worries. B. Consternation, consternação. C. Relief, alguém lembra? Não vou dizer agora o que é relief. Disbelief, tentem lembrar aí de passeios anteriores. E mistrust, suponhamos na hora da prova vocês identificaram, eu sei o que é consternation, que é parecido com o português. O worry, muita gente sabe o que é, porque essa palavra é mais comum. E aí, a pessoa lê essas opções e o que é que nós vamos fazer? Esta questão cujo enunciado é sinalizado e a resposta está no paragraph 1, então nós observamos que o paragraph 1 pode ser bem grande, mas nós vamos procurar as novas, the new figures, relacionadas ao consumo de álcool na Grã-Bretanha. Isso é o que nos interessa. Esse assunto no parágrafo 1.
marcamos as palavras-chave, tentamos traduzir o melhor possível e vamos lá ao texto. Captar o que é dito para nós escolhermos a nossa palavra preferida, o nosso adjetivo, a melhor opção traduzida, que traduz, que expressa a ideia contida no texto. Vamos lá ao paragraph 1. Aí temos aí o paragraph 1. Nem coloquei o título, dá-lhes o texto. Aqui, The Prices of Sin. Os preços do pecado, dá-lhes sim. Ok? Do Economist, que tipo de pecados serão esses, né? The Price of Sin. Mas no paragraph 1, começamos a ler, buscando aquele assunto que nós observamos no New Figures, relacionados ao consumo de álcool. Então, much ministerial borough sweat has been devoted to turning Britons into healthier, better adjusted citizens, but the public has a nasty habit of spoiling the party. Aí nós começamos a ler, poxa, tem palavras que eu não sei. Much ministerial borough sweat has been devoted. Sweat, lembram? Aparece até nos filmes, suor. Então, alguém está suando muito. Ou se suor tem sido devotado, has been devoted to turning Britons, para tornar aí as pessoas que nasceram na Grã-Bretanha, into healthier, que é healthier, darlings, health é saúde, em healthier, better adjusted, citizens e cidadãos mais saudáveis, mais bem ajustados, bate, deparo, mas o público has a nasty habit, eu não sei o que é nasty, parece que não é uma coisa muito boa, né, porque está contrastando, mas o público tem o nasty habit, hábito de que spoiling the party, of spoiling the party, esse verbo to spoiling, aparece muito nos filmes, assistam filmes, escutem músicas que o vocabulário vai ampliar, que é uma beleza. Então, of spoiling the party, de estragar a festa, darlings, the party. Então, alguém quer estragar a festa. Aí, continuamos. New figures provoked hand-wringing this week, when they suggest that British alcohol consumption is rising, even as the French and the Germans are drinking less. Queridos, na hora da prova nós temos que ser criativos, usar a nossa intuição. Traduzimos tudo o que pudermos e captamos o sentido. Quando nós traduzimos assim, new figures, novos estatísticos, novos números, provoked, provocaram hand-wringing. Oh, o que é hand-wringing? Aí nós continuamos a nossa tradução. Esta semana, this week, when they suggested, essas estatísticas, esses números sugeriram, that British alcohol consumption, que o consumo de álcool britânico is rising. Darlings, o consumo de álcool is rising. O que é rising? Aumentar também, rising, darlings. Even as the French and the Germans are drinking less. Enquanto os alemães e os franceses estão bebendo menos, are drinking less. Darlings. Então, se alguém está suando muito para fazer os cidadãos da Grã-Bretanha ficarem mais saudáveis, melhor ajustados, e aí chegam novos números dizendo, olha, eu lamento muito, mas as pessoas que estão bebendo é mais, bebendo muito, o consumo de álcool aumentou. E enquanto os franceses e os alemães estão bebendo menos aqui, a coisa está... O que vocês acham? O que é hand-wringing? Não parece com português, mas provoca preocupação, provoca um susto. Esses números estão assustando as pessoas, estão preocupando as pessoas. Concordam? Então, pelo contexto, então vejam, temos que aprender a analisar o contexto, ampliando o nosso vocabulário e analisando, interpretando o contexto. Nós chegamos à conclusão, se nós não soubéssemos nenhuma das palavras das opções, mas lembrássemos que worry é preocupação, possivelmente, ao lermos o contexto, concluiríamos ou desconfiaríamos muitíssimo com a nossa intuição. Escutem a sua intuição, ok? Que ela é forte.
que a nossa opção correta seria worries, worry, preocupação, preocupações aqui no caso, no plural. Então, de fato, o hand wringing significa isso, Dalis. Provocaram uma preocupação excessiva, hand wringing. Olhe bem para esta palavra, hand wringing. E, continuando um pouquinho mais, alcohol-fueled crimes and the increase in smoking rates, which the government has promised to reduce, are stuck. Então, a coisa não está muito boa, né? O crime aí de abastecimento de álcool está crescendo e as taxas de fumo e o que mais que o governo prometeu reduzir, ó, não deu, até agora não conseguiu cumprir o que havia prometido. E aí, Dias, continuemos. Vamos descobrir aqui mais sobre o hand wringing. O que é mesmo? Hand wringing, para que nós fixemos essa palavra composta que os ingleses, todos que usam a língua inglesa, os ingleses e todos os outros países que utilizam essa marvelous language, que é o inglês, essa língua maravilhosa, amam essas palavras compostas. Algumas significam adjetivos, outras substantivos, e hand wringing significa preocupação excessiva, um sentimento de culpa, lamúrias, uma expressão exagerada de preocupação ou culpa, um debate prolongado sobre o curso correto de uma ação em uma determinada situação. Hand wringing é concern, é worry, olha aí. São sinônimos, hand wringing, concern, worry. Eu já coloquei concern, porque concern aparece muito também. É um sinônimo de worry. E a ESAF ama sinônimos, concern e worry. Exemplos. New figures provoked hand wringing this week. Novos números provocaram preocupação esta semana. Traduzindo a nossa frase aí do texto. Fixaram bem o que é hand wringing? E agora, Dias? Podemos traduzir a nossa question? Podemos. Vamos traduzir a questão 36 e observar agora o significado pleno das palavras, Dias. No parágrafo 1, as novas estatísticas, figures, referentes, relacionados, related, ao consumo de álcool britânico, são dizem ter causado. Então, as novas estatísticas, ou os novos números. Então, a palavra figure significa estatísticas, números, related, relacionados. Aí, temos as nossas palavras todas, nossos substantivos. Preocupações, que é a nossa resposta, hand wringing, worry, ok? Worries, preocupações. B, consternação, consternation. A ESAF sempre coloca um cognatozinho verdadeiro no meio, ok? Das opções. C, alívio, relief, um alívio. Olhe, relief é alívio. Disbelief, belief é crença. O prefixo des é des, como no português, descrença. E aprendemos muitas palavras, só para colocar uma outra palavrinha na frente, um prefixo sufixo, duplicamos nosso vocabulário assim, e é desconfiança, mistrust. Trust é confiança, esse mis faz a palavrinha ficar desconfiança. Olhem bem para elas, Dias, muito bem. E agora, no nosso break, no nosso intervalo, vocês vão ler a questão 37, ok? Vamos decidir se nós vamos resolvê-la logo ou não. Pelo visto, a nossa 36 vai ficar por último, vocês já sabem a resposta, mas esqueçam desse detalhe, ok? E eu volto já, Dias, para resolver com vocês a 37 e já passear pelo texto, traduzir mais um, aproveitar todo esse vocabulário tão rico aqui disponível para nós. Ok, queridos? See you, bye, Dias.